Seja bem-vindo ao mundo marcial. Em sua maneira, a história do Vale Tudo é a história das modernas artes marciais mistas competitivas. É uma história de inovação, garra, persistência e uma base de fãs leais. Há também uma dose saudável de controvérsias. O termo Vale Tudo é uma maneira precisa de descrever esta arte marcial sem regras e sem barreiras. Esse estilo de combate está na incorporação de toda e qualquer técnica de luta que você possa imaginar. Assistir a uma luta de Vale Tudo era emocionante, e você nunca saberia o que um lutador poderia fazer. Isso explica a reputação de décadas como um esporte perigoso. A natureza do Vale Tudo não há limite para o que um lutador criativo pode fazer com uma arte marcial sem regras. Você pode agarrar seu oponente e levá-lo até o chão ou usar uma rasteira precisa para executar uma queda. Se você consegue tirar vantagem de um arremesso ou cabeçada, vá em frente e faça. Adicione todas as formas de socos, chutes e técnica de submissão ao seu arsenal e você terá uma fonte limitada de material para criar seu estilo de luta à mão. Vale ressaltar que Vale Tudo carece de regras e tempo. Isso rendeu ao estilo de luta uma reputação baseada em brutalidade. De tempos em tempos, os lutadores sofriam ferimentos graves, o que resultaria em uma má reputação. A falta de um limite de tempo também aumentava as chances de lesões graves quando lutadores teimosos se recusavam a se render. Assim como o Japão, o Brasil é uma meca das artes marciais por direito próprio. É o lar de estilos de luta mundialmente famosos como capoeira e jiu-jitsu brasileiro, entre outros. Vale Tudo se desenvolveu ao lado dessas artes marciais, tomando emprestado delas para se tornar a forma mais verdadeira de artes marciais mistas. No início do século XX, os artistas marciais brasileiros praticavam e usavam estilos de luta como karatê e judô. Pioneiros como a família Gracie usavam técnicas de luta, submissão e boxe em suas lutas. Não parou por aí. Lutadores de diferentes disciplinas competiriam entre si para testar e comparar suas habilidades. Esta foi uma progressão natural para um país que é apaixonado por artes marciais. Acontece que essas lutas criariam uma base de fãs enorme e leal. Eles também atrariam lutadores de todas as disciplinas. O fato de essas lutas permitirem todas as técnicas à disposição dos lutadores deu origem ao termo Vale Tudo. Na década de 1920, no Brasil havia academias de artes marciais de todas as disciplinas que você possa imaginar. Os donos desses estabelecimentos perceberam a popularidade das lutas circenses do Vale Tudo e viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. Esta acabou por ser uma decisão financeira que valeu a pena a longo prazo. Os irmãos Gracie desenvolveram um estilo de luta que permite que lutadores com uma estrutura menor se defendam contra um oponente maior. Eles estavam animados para testar suas técnicas inovadoras contra artistas marciais de outras disciplinas. Os irmãos lançaram o Desafio Gracie, uma série provocativa de anúncios que pedia aos lutadores que testassem suas habilidades contra o que hoje conhecemos como jiu-jitsu brasileiro. Este desafio foi o nascimento das lutas e torneios de Vale Tudo. Lutadores de diferentes disciplinas de artes marciais se alinhariam para igualar suas habilidades contra membros da família Gracie. Os irmãos Gracie ofereceram um prêmio em dinheiro para qualquer lutador que vencesse uma luta contra um lutador Gracie. Essas lutas se tornaram muito populares entre artistas marciais e fãs. As lutas de Vale Tudo também levaram o jiu-jitsu e a família Gracie aos holofotes. Começou com a marca, especificamente o nome e a reputação do estilo de luta. Vale Tudo é um termo com origens no circuito circense brasileiro. No início do século XX, os espetáculos circenses do Brasil incluíam lutas onde pessoas de diferentes disciplinas de artes marciais combinavam suas habilidades. O nome desse novo estilo de luta ficou no circuito circense e entre os entusiastas do esporte. Permaneceu como um termo de nicho até uma desastrosa aparição na TV em 1960. Diante de uma plateia de milhões, um lutador de Vale Tudo quebrou o braço do oponente com uma chave de braço. Essa aparência prejudicou consideravelmente a reputação do esporte, empurrando-o para o subsolo. Não ajudou que muitas lutas de Vale Tudo eram lutas de rua reais que resultaram da rivalidade do mundo real. Os anos 70 e 80 foram anos ativos para as lutas subterrâneas de Vale Tudo, mesmo quando o jiu-jitsu continuou a desfrutar de prestígio crescente. O início dos anos 90 viu o surgimento do Ultimate Fighting Championship, UFC, organização que Rorion Gracie fundou quando emigrou para os Estados Unidos. Lutadores de todas as disciplinas e de diferentes partes do mundo treinaram para participar do UFC. O UFC conseguiu trazer o espírito do Vale Tudo para o mainstream, criando o que hoje é conhecido como as regras unificadas para o MMA. As lutas do UFC têm muito mais medidas de segurança do que o Vale Tudo, e os organizadores do esporte brasileiro perceberam. Eles adicionaram algumas regras para melhorar a segurança dos lutadores, mas o sucesso geral permaneceu indescritível. Vale Tudo continua sendo um esporte de nicho, com um sólido público underground que prefere a versão pura e sem regras.
O circuito de MMA é a versão mais segura que é amplamente popular hoje. Famosos lutadores de Vale Tudo. Aqui estão algumas biografias curtas de alguns dos mais famosos lutadores de Vale Tudo. Rickson Gracie. Rickson Gracie é considerado por muitos o melhor lutador da família Gracie. Ele supostamente teve mais de 500 lutas de Vale Tudo sem nunca perder uma luta. Mestre Rickson tem inúmeras histórias de luta, algumas das mais populares é derrotar o lutador profissional japonês Yoji Ano em sua academia, e sua luta na praia com Hugo Duarte. Euclides Tatu. Tatu foi um lendário lutador brasileiro e creditado por fundar o estilo de luta de artes marciais, luta livre. Tatu era um espécime físico, mas contava mais com sua técnica impecável. Ele preferia usar estrangulamentos, com os quais dominou muitos de seus oponentes na competição de Vale Tudo. Como lutador de Vale Tudo, Tatu ficou invicto durante sua carreira, conquistando vários títulos mundiais de luta livre no final dos anos 30 e 40. Ele derrotou os melhores lutadores do mundo junto com alguns mestres de judô, além de George Gracie. George Gracie era primo dos pioneiros do Jiu-Jitsu Carlos e Hélio, e na época era campeão nacional de Jiu-Jitsu. Masahiko Kimura. Kimura era um judoca reverenciado e considerado por muitos praticantes como o melhor de todos os tempos. Ao longo de sua carreira de lutador, ele ganhou inúmeros títulos no wrestling e no judô. Ele é mais conhecido por sua partida de 1951 contra Hélio Gracie em uma luta de Jiu-Jitsu versus Judô. Na luta, Kimura ficou famosa por pegar Gracie em um Gyaku de Garami quebrando o braço do brasileiro. Como homenagem a ele, os praticantes de Jiu-Jitsu se referiam a essa técnica como Kimura, que ainda é uma das técnicas mais populares na arte marcial do Jiu-Jitsu. Marco Ruas. Antes de vencer o UFC 7 nos Estados Unidos e lutar no Pride, Ruas começou sua carreira nas lutas de Vale Tudo. Em uma das primeiras lutas de Jiu-Jitsu versus luta livre, Ruas representou a luta livre despachando o adversário com facilidade. Ruas é um pioneiro do MMA e um artista marcial altamente respeitado. A família Gracie Vale Tudo. Sem as lutas de Vale Tudo, a família Gracie não teria plataforma para demonstrar seu estilo. Quando Carlos e Hélio Gracie estavam desenvolvendo o Gracie Jiu-Jitsu, eles desafiavam regularmente outros artistas marciais. Através das partidas do estilo Vale Tudo, eles puderam demonstrar a eficácia do seu estilo e conquistar muitos alunos. Mais tarde, a família Gracie surgiu com o Desafio Gracie. O Desafio Gracie foi um convite aberto a qualquer artista marcial que quisesse testar o Gracie Jiu-Jitsu. Rotineiramente haveria desafiantes aparecendo na Academia de Artes Marciais no Rio durante os primeiros dias. O filho de Hélio, Rorion, trouxe o Desafio Gracie para os Estados Unidos quando se mudou para a Califórnia para abrir uma escola. À medida que Rorion crescia gradualmente em sua escola, haveria artistas marciais de vários estilos que os desafiariam. Eles teriam uma luta no estilo Vale Tudo e o resultado era sempre o mesmo: o Jiu-Jitsu venceria facilmente. Quando Rorion Gracie teve a ideia do UFC, a inspiração para a disputa foram os eventos Vale Tudo. Nas lutas sob as regras do Vale Tudo, os Gracie puderam mostrar a superioridade do Jiu-Jitsu para o mundo. Foi ainda mais bem sucedido do que eles esperavam. Royce Gracie venceria os primeiros torneios com facilidade. Ele eliminou competidores maiores e mais fortes com o poder do Jiu-Jitsu. Mas com o progresso do MMA, muitos perceberam que algo tinha que mudar. Eles não podiam mais seguir o formato do estilo Vale Tudo, sem regras. Para que o esporte sobrevivesse e fosse apresentado a um público mais amplo, o MMA precisava de estrutura e regras. Então, gradualmente, promoções e comissões atléticas se uniram para criar regras formais para as artes marciais mistas. À medida que o esporte ficou mais estruturado, muitas promoções como o UFC e Pride puderam crescer. Eles começaram a se tornar mais populares, aumentando suas bases de fãs e deram aos lutadores a oportunidade de mostrar suas habilidades e também de serem pagos. Vale Tudo definitivamente inspirou o que conhecemos como MMA moderno. Agora, as artes marciais mistas são assistidas por centenas de milhões em todo o planeta. Muitos lutadores lendários fizeram seus nomes no Vale Tudo antes de se tornarem grandes nomes de todos os tempos. Nomes como Rickson e Renzo Gracie, Murilo Bustamante e Vanderlei Silva lutaram em lutas de Vale Tudo antes de se tornarem grandes. O Jiu-Jitsu também tem uma grande dívida com aquelas antigas lutas de Vale Tudo. Eles deram ao Jiu-Jitsu uma plataforma para mostrar que é uma das artes marciais mais eficazes do mundo. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.